Nós já ouvimos e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo para ouvir a voz de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 27 a 42. Nessa noite nós vamos terminar de ouvir aquilo que o Senhor nos fala nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e nós iremos então ler do versículo 27 ao 42. João 4, do versículo 27 ao 42. Iremos meditar sobre a missão mais importante dessa vida. Que missão é essa? Então, nós vamos aqui entender, o que é essa missão que Deus tem para nós. E Ele revela de forma muito clara aqui nessa passagem, João capítulo 4, versículos 27 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma! Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite a entender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Seja comigo, tenhas misericórdia da minha fraqueza, seja também com os meus irmãos, afasta tudo aquilo que nesse momento queira impedir a nossa concentração no que será aqui exposto. Pai, assim eu te peço, certo que o Senhor há de nos dar essa graça. Assim eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, a nossa história, ela está sendo escrita de acordo com a missão de vida que cada um de nós recebeu. Você, a essa altura, não sei, certamente aqui não há mais nenhuma criança, todas saíram, foram ali para a salinha, e a essa altura você já entende que Deus, Ele tem uma missão para a sua vida. E eu sei que essa missão, ela pode não ser uma missão pastoral, uma missão em que você terá que levar uma palavra em outro país. Não, uma missão de vida, algo que você faz, que você sabe que é um dom de Deus, que Deus colocou em sua vida para que você cumpra bem e assim glorifique a Ele aqui na terra. Meus irmãos, a missão de vida é o que transforma o nosso desejo em ação.
quando nós entendemos o que é que temos para fazer e sabemos fazer muito bem o que temos para fazer, então o que nós desejamos agora se transforma em ação, porque a gente vai colocar em prática aquilo que acreditamos ser a nossa missão. Eu admiro muito quem trabalha com crianças. Minha esposa é pedagoga e eu disse, é um dom de Deus para trabalhar com criança, porque tem que ter muita paciência. Mas quando se entende que trabalhar com criança é uma missão de vida, irmãos, os desejos que surgem nessa missão acabam se transformando em ações que são realizadas. Crianças são cuidadas, crianças são tratadas a fim de ver elas se desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente. Tudo isso faz parte da missão de vida, de um propósito que nós entendemos que fomos chamados para fazer aquilo ali, aqui nessa existência. Jesus, Ele nos deu uma missão de vida. Todos nós aqui recebemos em Cristo Jesus uma missão. Pois enquanto Jesus esteve aqui na terra, Ele inaugurou o reino de Deus entre nós, e antes de subir ao Pai, disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, assim também eu os envio ao mundo. Então, nós somos aqueles que dão continuidade à missão que Jesus recebeu da parte de Deus. Jesus, Ele nos deu uma missão de vida e é por isso que a vontade de Deus, ela deve ser o alvo mais importante da nossa existência. Porque nós veremos aqui nessa noite que fazer a vontade de Deus era a missão mais importante no coração do nosso Senhor. E esta missão não ficou restrita ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta missão também, ela se estende para todos nós que estamos em Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler nos mostra como Jesus considerou a sua missão. E é impressionante aqui, porque Jesus para naquele poço ali em Sicar e conversa com aquela mulher no momento em que o seu corpo estava fragilizado, estava faminto, ele estava com sede, ou seja, ele estava sentindo na pele, né, o desejo por água e por comida. Mas quando ele começa então a conversar com aquela mulher e dizer a ela e falar para ela aquilo que Deus tinha na vida daquela mulher, Jesus deixa muito claro para aqueles que vão lhe ouvir, e inclusive aquela mulher, que a vontade de Deus era mais importante do que o alimento para o seu corpo. Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma série de dificuldades quando o seu corpo está faminto. Normalmente, fisiologicamente, o nosso corpo não raciocina direito, a mente não raciocina direito quando falta comida. Se você está com fome e vai fazer uma prova, certamente você vai ter muitos problemas, porque a sua mente só vai pensar em comida, comida, comida. É algo fisiológico. Jesus estava naquele poço com aquela mulher e estava com fome. Jesus estava com sede, o que o seu corpo queria era comida. O que o seu corpo queria era água. Mas quando os discípulos chegam até ele, conversam com ele e diz, mestre, coma. Ele diz, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus destaca que a missão mais importante, o propósito da vida dele é fazer a vontade do Pai. Vontade esta que eu e você temos a responsabilidade de levar adiante. Meus irmãos, o desejo de Jesus era levar a boa notícia de salvação aos samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Jesus passa naquela região de forma proposital, intencional, para ter um encontro com aquela mulher, a fim de que aquela mulher fosse um instrumento por meio do qual Deus revelaria a salvação ao coração dos samaritanos. Para isso, ele desconsiderou até mesmo a importância da sua satisfação fisiológica, a fim de que o Evangelho fosse pregado, a fim de que a mensagem fosse proclamada. Olhando para Jesus, meus irmãos, nós devemos entender que a missão mais importante dessa vida é alcançar os perdidos com o Evangelho da salvação. A missão mais importante dessa vida, e você tem certamente uma profissão e uma vocação, que é muito importante, mas mais importante do que essa vocação que você tem, que você desenvolve bem, que você abençoa também outros através dela, existe uma missão maior,
que nós recebemos em Cristo Jesus, e essa missão consiste em pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho para aqueles que estão nas trevas. Nós devemos levar a luz até eles, para que eles possam ver em Cristo Jesus a mensagem que Deus tem para nossas vidas. Meus irmãos, João então vai nos dar aqui algumas razões para nos envolver com essa missão, que é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você acha que essa missão está restrita ao pastor ou a algum missionário, eu queria que nessa noite você mudasse isso. Porque Jesus, Ele nos deu uma missão. Porque uma vez que estamos em Cristo Jesus, recebemos dEle aquilo que Ele começou. E temos que levar adiante a missão que Ele nos deu. Então, observe comigo aqui algumas razões para o envolvimento nessa missão, que é a mesma missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, meus queridos irmãos, saibam de uma coisa: há vidas à procura de um Salvador. Não se engane, as pessoas com quem você tem convivido, no seu trabalho, na sua rua, na sua família, são pessoas que estão em busca de um Salvador, de um Redentor. Nós chamamos esse senso da grandeza de Deus, do senso da divindade, que Deus colocou no coração de todo ser humano. E aquela pessoa que você acha até que ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de Bíblia, ela também é uma pessoa religiosa. Ela também está em busca de um Redentor, de algo que possa salvar a sua vida enquanto estiver aqui nessa existência. É por isso que o grande teólogo João Calvino, ele disse que o coração, ele é uma fábrica de deuses. E ele diz isso, irmãos, porque todos nós, no fundo, somos religiosos. Estamos, de alguma forma, buscando um Salvador, um Redentor para a nossa vida. Aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana revelou isso, deixou muito claro que havia no coração dela um desejo e uma expectativa de encontrar o Messias, o ungido, o Redentor que viria então para salvar o seu povo. Veja o que diz o versículo 27 a 29. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Observe agora, não seria ele por acaso o Cristo? Meus irmãos, Jesus estava no poço de Sicar, faminto e sedento. Os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam, encontram Jesus conversando com quem? Com uma mulher. Meus irmãos, conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, seria um problemaço aqui para Jesus, dentro do judaísmo, e principalmente entre os fariseus, seria um problema. Mas eles se calam, eles não perguntam nada a Jesus. E aí, diz o texto que aquela mulher, quando depois de ter conversado com Cristo, ela vinha com um pote na cabeça, um cântaro, no qual seria cheio de água, e levaria para sua casa, para matar a sua sede na sua casa. Mas quando ela conversa com Jesus e Jesus revela o coração daquela mulher, ela imediatamente é tomada, irmãos, pelo um senso de urgência, que diz o texto que ela deixa o cântaro lá e sai correndo em direção à cidade. Ela deixa o cântaro, ela abandona a missão que ela tinha primeira, que era levar água para a sua casa. Ela sai dali e vai à sua cidade, uma cidade samaritana. E quando chega naquela cidade, a pergunta dela revela, irmãos, a busca que ela tinha por um Salvador. Ela diz aos seus conterrâneos: não seria este que revelou o que eu estava passando na minha vida, o Cristo? Aquela mulher conversa então com os seus conterrâneos e diz a ele: não seria ele aquele que nós estamos aguardando? Para os samaritanos, isso consistia naquele que viria como o Moisés, como grande líder que lideraria o povo e que salvaria o povo. Aquela mulher tinha uma expectativa, ela estava em busca de um Salvador. Meus irmãos, a mulher samaritana identificou em Jesus aquilo que ela aguardava, aquilo que no profundo do seu coração era o que ela desejava, o que ela queria.
Meus irmãos, ao conversar com Jesus, então ela entende que ali estava o Salvador, que as peças se encaixavam, que todo o desejo da sua alma e do seu coração agora seria satisfeito, porque ela estava diante do Salvador, diante do ungido que veio da parte de Deus. O que essa mulher experimentou ali ao conversar com Jesus e ao ouvir o que Jesus tinha a dizer, é o que todos nós, irmãos, experimentamos um dia, quando ouvimos o Evangelho e percebemos naquele dia que aquela mensagem era o que preenchia o nosso coração, que aquele Jesus que era proclamado e falado para nós é o Senhor a quem nós devemos servir. Meus irmãos, no fundo todos nós buscamos um Messias que possa nos salvar, não é assim? Quando muitas vezes a gente encontra pessoas que estão fazendo dos seus recursos o seu Salvador, fazendo de Mamon o seu Salvador. Outros estão confiantes de que a sua juventude irá salvá-los, e eles vivem para servir ao seu corpo, ao seu físico. Não que fazer exercícios físicos seja errado de forma alguma, mas não pode ser o nosso Deus, porque nós não temos a nossa salvação nisso. Meus irmãos, se não anunciarmos Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês, a mídia, ela vai se preocupar em fazer isso. Porque o que é que a mídia faz todos os dias, irmãos? A mídia cria ídolos para nós, não é assim? Pessoas que nós devemos admirar, pessoas que nós devemos colocar num patamar mais alto, porque aquela pessoa nos traz de alguma forma alguma redenção. Alguma redenção. A gente viu hoje, terminou a Copa do Mundo, a Argentina lá, né? Ganhou da França, aquela coisa. E vocês perceberam a maneira como o Messi foi tratado? Vocês perceberam em que patamar ele foi colocado para a sua nação? Ele está ali como alguém que traz alegria ao seu povo, alguém que representa o seu povo, alguém que, em meio a tudo aquilo que os argentinos têm passado e sofrido, ele vai trazer uma certa esperança, uma razão de vida. Ele é o motivo para as criancinhas na escola olharem para ele e dizerem: eu quero ser como ele. Meus irmãos, o que é isso? A mídia criando um Salvador para preencher o espaço que há no coração de todos nós. E se nós não conhecermos a Jesus, este Salvador criado pelos homens vai se encaixar exatamente no nosso coração, só que tem um detalhe: a forma que há no nosso coração é maior do que o que os homens podem tentar se encaixar. Porque a forma, irmãos, é a forma de Cristo. E se nós não anunciarmos Jesus, um outro Salvador será posto no lugar. Paulo diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A missão mais importante dessa vida, meus irmãos, consiste em anunciar a salvação em Cristo Jesus. Mas como ouvirão? Como encontrarão a peça que vai preencher o vazio do coração? Se nós ficarmos calados, se nós não pregarmos Jesus. Aquela mulher tinha um espaço no seu coração, e ao ouvir Jesus ela disse: não seria este o Cristo? Não seria este o Messias, o que viria para nos salvar? Meus irmãos, há vidas à procura de um Salvador. E não pense que eu estou falando aqui de pessoas declaradamente religiosas, que frequentam algum lugar de culto, né, alguma religião. Eu estou falando de todo ser humano, do seu filhinho que está em casa, né, do seu parente, do seu colega lá no trabalho. Todos eles são por natureza religiosos. E eles estão buscando em alguma coisa, se agarrar a alguma coisa, para que eles possam no fim dizer: tal coisa me salvará, tal coisa vai me redimir. Essas pessoas que vivem assim tateando, irmãos, elas precisam ser iluminadas pela luz de Cristo. Agora, se você e eu nos calar, irmãos, como é que eles vão ouvir a mensagem do Evangelho? Se nós estamos chegando agora ao fim de 2022, não pregamos o Evangelho para ninguém.
Se nós estamos chegando a um período, um fim de período, e normalmente a gente avalia muita coisa na nossa vida, a gente descobre que pessoas que nós amamos tanto, falamos de tudo, demos de tudo, mas não demos a mensagem que preenche o coração. Nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, porque esta é a missão mais importante do mundo. E nós precisamos estar envolvidos, engajados nessa missão. Mas esse texto também nos mostra aqui uma outra razão para estarmos envolvidos nessa missão. Em segundo lugar, meus irmãos, a vontade de Deus, ela está acima das necessidades dessa existência. Nos envolvemos com a missão, porque, irmãos, fazer a vontade de Deus, para aqueles que são discípulos de Deus, imitadores de Cristo, é mais importante do que aquilo que é fundamental para a nossa existência. O que é fundamental para você existir? Às vezes a gente não se dá conta, mas tem coisas que são tão importantes e ao mesmo tempo a gente esquece tanto. Vou dar um exemplo aqui para você. O ar que você respira é fundamental para a sua existência. Você pode ter todo o tesouro do mundo, toda a riqueza do mundo, mas se te faltará, de nada vai servir toda a riqueza que você tiver. Você pode ter, um corpo sem nenhuma enfermidade, mas se você não tiver o alimento, a bebida e a comida, seu corpo vai definhar e você vai morrer. São coisas fundamentais. Mas Jesus vai nos mostrar, meus irmãos, que a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, está acima das necessidades dessa existência. Se essa necessidade traz para nós algumas existências, fazer a vontade de Deus, irmãos, deve estar acima disso. Deve estar acima dessas necessidades. Observe a partir do versículo 30, o que diz aqui. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Observe o que é que os discípulos estão dizendo para Jesus. Está Jesus ali, conversando com aquela mulher. Depois que aquela mulher sai, o interesse dos discípulos é satisfaça as suas necessidades fisiológicas. E ele continua então dizendo: Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua vontade. Observe uma coisa interessante aqui. Jesus está com fome, os discípulos chegam com comida, e o que é que Jesus faz com essa comida? Ele espiritualiza para trazer uma lição espiritual. Enquanto Jesus está falando de algo espiritual, os discípulos estão pensando em comida, no feijão e o arroz. No pão que Jesus deveria comer. São essas coisas que a gente encontra aqui no Evangelho de João, quando João diz, por exemplo, necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos diz: eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Ele tinha um entendimento natural, e Jesus estava falando de coisas espirituais. Os discípulos estavam sendo tratados por Deus, e quando eles chegam com comida até Jesus e dizem: olha, mestre, come, sacia a tua fome, não deixe que o teu corpo venha definhar. Aí Jesus encontra a oportunidade para dizer uma coisa: existe algo mais importante do que comer e beber, que é fazer a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu estou de pé e eu estou aqui satisfeito porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Ele estava mandando um recado para os discípulos. Ele estava dizendo o seguinte: entendam uma coisa. Essa vida tem muita coisa que é boa, tem muita coisa importante para vocês, mas nada é mais importante do que fazer a missão que Deus colocou nas mãos de vocês. Meus queridos irmãos, Jesus via a vontade do Pai como mais importante do que suas necessidades de comida. Evangelizar deve ser para nós mais essencial do que comer. E quando entendemos isso, percebemos, meus irmãos, como nós estamos lentos em cumprir a missão do nosso Deus, em levar adiante a missão do nosso Deus. E eu encontro às vezes pessoas com uma série de razões: pastor, eu sou acanhado, pastor, eu não sei falar, argumentos desse tipo para dizer o seguinte: não, deixa para alguns falar, mas eu não. Meus irmãos, nós não podemos nos calar. Como ouvirão se não há quem pregue?
Como nós levaremos adiante a missão do nosso Senhor se nós ficarmos em silêncio? Se nós acharmos que trazemos os nossos filhos para a igreja, já falamos do Evangelho para eles, nós precisamos sentar em casa com eles, conversar com eles, entender, mostrar a eles, até que eles compreendam o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Meus irmãos, há uma lacuna lá no coração deles, que nós precisamos preencher com a mensagem do Evangelho. Irmãos, fazer isso é mais importante do que dar comida física, material para eles. Os imaturos na fé, eles não compreendem a importância da evangelização, não é mesmo? Quem é imaturo na fé não entende a importância, porque ainda não entendeu que estar em Cristo Jesus é estar dentro de uma missão. Ser cristão não é frequentar uma igreja. Ser cristão é estar dentro da mesma história de Cristo Jesus. Estar dentro da mesma história de Cristo Jesus é levar adiante aquilo que Ele começou. Por 2 vezes aqui no Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte: Pai, eu envio estes ao mundo como Tu me enviaste. Eu os envio ao mundo assim como Tu me enviaste. Jesus diz isso por 2 vezes. E Ele diz isso para que a gente entenda uma coisa, irmãos. Se somos de fato cristãos, nós estamos na missão dEle. E a missão dEle é fazer a vontade do Pai. Assim como nós também precisamos fazer a vontade do Pai, porque esta é a missão mais importante dessa vida. Não há outra missão mais importante do que essa. Ela, irmãos, é a missão que precisamos cumprir. Jesus insiste que em sua vida a vontade do Pai é prioridade. Veja o que diz o capítulo 6, versículo 38. É uma insistência de Jesus em dizer que a vontade dele, a vontade do Pai é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele diz assim, João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu vim a este mundo, e a prioridade da minha vida, e a missão da minha vida, não é fazer a minha própria vontade. A minha própria vontade. Você tem planos, certamente 2023 está chegando aí, é um período propício a planejarmos muita coisa na nossa vida. Mas, meus irmãos, o nosso plano, nos nossos planos, nós não podemos deixar de incluir a evangelização daqueles que estão em trevas. Quem sabe 2023 seja o momento da gente mirar em algumas pessoas muito queridas para nós, que nós precisamos levar o Evangelho para elas, que talvez elas estejam até nos últimos dias de vida delas e elas nem sabem disso, mas que nós precisamos mirar nelas para que elas compreendam o amor de Deus, a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Era assim que Jesus entendia a sua vida, fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou, era mais importante do que qualquer outra coisa. A vontade do Pai está no patamar mais alto do coração dos seus filhos, em nossos corações. O seu desejo é que a salvação do seu Filho Jesus seja conhecida aos perdidos, e esta deve ser a nossa prioridade. Prioridade. Todas as vezes que eu falo de prioridade, irmãos, eu lembro que prioridade é uma escolha que revelam os nossos valores, né? Aquilo que valorizamos. Quando alguém diz assim, olha, eu não tenho tempo para fazer alguma coisa, ele está dizendo, em outras palavras, isso não é muito importante para mim. Porque numa escala de importância, determinadas coisas têm mais prioridade para mim do que isso, do que tal coisa que eu tenho para fazer. Precisamos avaliar em que patamar de prioridade está a vontade de Deus na nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Não existe nada tão importante, Jesus diz, tão importante para mim, que traga sentido à minha existência, senão a vontade do Pai. E esta é a minha prioridade. Meus irmãos, mas ainda há uma outra razão aqui, para nos envolver nessa missão que Deus nos deu, através de Cristo Jesus. E eu queria que você observasse comigo, porque o texto vai nos dizer aqui que o tempo da colheita dos perdidos não é para amanhã
ou o tempo já passou? O tempo é para agora. Aqueles que estão em trevas, tateando, vivendo aí numa loucura neste mundo, perdidos. Irmãos, não é o que vai acontecer no futuro, é o que já está acontecendo. E este povo, essas pessoas estão buscando a Deus. Mas quem é que tem a mensagem? Quem é que tem a mensagem que ilumina, que dá entendimento, de salvação, de direção? Cristo Jesus. Veja o que diz a partir do versículo 34. Diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Dá uma pausazinha aí. Outro termo que Jesus espiritualiza. Jesus usa agora a imagem de uma colheita, de um campo, para falar de coisas espirituais que estavam acontecendo no encontro dele com aquela mulher. Quando aquela mulher sai em direção àquela vila para comunicar aos moradores o que havia ouvido e visto em Jesus, Jesus já via de longe aquela multidão vindo em sua direção. E quando ele conversa com os discípulos, ele diz: vejam os campos, olhem o campo e vejam como os frutos estão maduros. Provavelmente ele tinha a imagem aqui do trigo. O trigo, quando ele está próximo da sua colheita, ele fica brilhoso, ele dá um sinal que o agricultor, quando vê ali, diz: ele está maduro, ele está pronto para ser colhido. Jesus conversa com os seus discípulos e com essa imagem em mente, diz algo espiritual a eles. Olhem para aqueles que estão vindo ali, aqueles samaritanos, vejam ali os campos, os frutos estão maduros, eles estão vindo até mim, porque eles querem uma mensagem, eles estão em busca do Messias, do Cristo, e eu sou o Cristo que sacia o desejo e a busca deles. Meus queridos irmãos, então Jesus continua dizendo: quem colhe recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitam o trabalho deles. Então Jesus disse para ele: entenda uma coisa, no reino de Deus alguns plantam, Deus faz crescer e outros colhem. Jesus aqui talvez esteja falando dos mestres que ensinavam a Torá lá para os samaritanos, ou daquilo que eles haviam ouvido dos profetas, acerca do ensino do Messias que viria, aquele que viria para liderar como Moisés liderou o povo de Israel. Estes ensinaram, esses abriram os olhos daqueles que vinham em direção a Jesus, para que eles almejassem e quisessem o Cristo. E Jesus está dizendo: alguns pregaram, alguns trabalharam nesse campo, alguns foram lá discipulando, ensinando, mas vocês agora vão colher os frutos daqueles que plantaram a palavra, que plantaram a esperança do Evangelho. Aqui eu faço um parênteses: às vezes no nosso ministério nós estamos exatamente no ministério de plantadores, e a gente precisa entender isso muito bem, senão o coração desanima. Esses dias eu conversava com alguns irmãos e eu falava exatamente sobre isso. Às vezes eu me pegava, questionando a Deus: Senhor, eu não vejo, Senhor, o trabalho crescendo, eu não vejo, Senhor, os frutos aparecendo. E em alguns momentos isso me levou a ficar muito triste, a questionar mesmo se já não era o tempo de repente ir em outra direção, se Deus me queria ainda aqui. Mas sabe o que Deus falou, irmãos? Deus me falou que é Ele, irmãos, quem faz crescer o fruto. Que na obra dEle a gente tem que entender muito bem o nosso papel, porque alguns vão plantar, mas não vão colher. Alguns vão semear, o fruto não vai nem brotar aos seus olhos, mas aí vem outro e colhe os frutos. Mas uma coisa é certa, irmãos: nós estamos plantando,
nós estamos lançando a palavra do Evangelho. Jesus está sendo anunciado, e esta é a mensagem mais importante, porque a missão mais importante dessa vida consiste em pregar o Evangelho, em levar Jesus adiante. E Jesus diz muito claro isso aqui aos discípulos: vocês vão colher um fruto que vocês não plantaram. Mas aí veja no versículo 40, o que é que ele continua a dizer. Ou melhor, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher. Olha aí se cumprindo o propósito de Deus, o propósito do encontro de Jesus com aquela mulher. Que a mulher dizia, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Por 2 vezes essa expressão é repetida por João, para enfatizar o seguinte: o fato de Jesus ter trazido à tona o coração daquela mulher foi muito impactante para ela. E ela diz isso como testemunho da sua vida. Aí continua no versículo 40, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O tempo da colheita é agora. O tempo da colheita é nesse momento da sua vida. Não fique esperando o que está por vir. É agora que eu e você precisamos levar a mensagem de Cristo Jesus, para que a mensagem caia num coração fértil, cresça e dê os seus frutos, como aconteceu aqui nessa aldeia samaritana. A vida de Jesus, irmãos, inaugurou a colheita entre nós. Os profetas plantaram a semente, o fruto cresceu e estão maduros para a colheita, e era isso que Jesus estava vendo. A série do mundo revela o tempo da colheita. Veja quantas pessoas idólatras, irmãos, quantas pessoas que vivem na idolatria à sua volta. Não pense que eu estou falando aqui do ídolo pregado na parede, da imagem. Não estou falando disso. Eu estou falando de como as pessoas em nossa geração têm buscado deuses para servir. A gente encontra, irmãos, às vezes até numa boa intenção, né? Uma configuração de idolatria. Há pessoas que pedem tanto determinadas coisas a Deus, no dia que Deus dá, elas abandonam Cristo. Elas negam a Cristo Jesus. É aquela coisa: Senhor, me dá esse emprego, eu quero tanto esse emprego, Senhor, eu preciso tanto, Senhor, para cuidar da minha vida, para eu prosperar. E Deus, num ato até de juízo, diz: você não quer? Vou lhe dar. A pessoa se envolve tanto, fica tão atarefada, se esfria e se distancia de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a mecânica do nosso coração. E a gente tem que estar vigilante, porque a gente é tentado a fazer isso todos os dias. A gente é tentado a colocar algumas coisas no lugar de Deus. Meus irmãos, a igreja tem a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, irmãos, ela é a semente. Ela é a semente que nós precisamos lançar para vermos a colheita. Nela está a revelação do Salvador. E a missão mais importante que temos a realizar nessa vida é proclamar esta palavra ao coração dos homens e das mulheres que estão aí sedentos. Nossos dias revelam que há muitos frutos maduros. Muitos frutos maduros. Pessoas que estão até sofrendo por servir a outro Deus. Pessoas estão se agarrando a personagens políticos, outros se agarrando a artistas, outros se agarrando àqueles que a mídia dá lá como um presente para você, como um mestre da vida, e diz assim para você: olha, está aqui o Salvador, aquele que traz o consolo, aquele que vai ser fonte de inspiração. As pessoas estão sedentas, meus irmãos. Eu pergunto a você: não seria este o tempo de proclamarmos o Salvador? Mas se você ficar calado, como essas pessoas vão ouvir? Se você não fizer como aquela mulher samaritana, ouviu de Cristo e correu para anunciar Cristo, como eles vão ouvir?
como a tua aldeia, como a tua casa, como os teus familiares, os teus amigos irão ouvir se você está acanhada de falar do amor de Deus para estas pessoas. Meus queridos irmãos, a missão mais importante dessa vida é anunciar o Evangelho. Você tem uma profissão, você é bom no que você faz, você é remunerado porque o mundo reconhece que isso que você faz é muito bom. E por isso, paga pelo teu serviço, paga pelo teu produto. Isso também é um dom de Deus. Isso também faz parte da nossa identidade, aquilo que fazemos, o exercício da vocação que Deus nos deu. Mas nenhuma dessas vocações é mais importante do que pregar o Evangelho. Porque o entendimento da pregação do Evangelho, irmãos, nos vem quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. E se estamos calados, se não temos anunciado o Evangelho, nós precisamos questionar em que missão nós estamos. Nós estamos envolvidos, engajados em que missão? A missão de Cristo ou a nossa própria missão? A missão que o mundo tem colocado para nós ou a missão que Deus nos dá no seu Filho? Meus irmãos, a nossa missão é uma continuidade da missão do nosso Senhor. Nos diz João 20, 21. Né? Assim como o Pai me enviou, de Jesus, assim eu os envio ao mundo. Fale de Cristo àqueles que buscam um Salvador. Anuncie em sua casa, no trabalho, na sua rua. O Salvador já chegou, o tempo é agora. Essa é a missão de vida que Deus nos deu e nós não podemos ficar calados. Nós precisamos anunciar. Porque não sabemos o dia de amanhã. E como a vida, ela prega peças como essa, de nos pegar muitas vezes desprevenidos, de surpresa. Então, não deixe que aqueles que talvez amanhã ou depois venham a sofrer ou até morrer, partam desse mundo sem ouvir o Evangelho. Pregue, não se cale. A missão que você recebeu, que é a missão mais importante do mundo, veio de Cristo Jesus. Que Deus instigue o nosso coração a pregar o Evangelho. Que Deus nos tire do sono, da indolência e que nos faça cumprir aquilo que o nosso Senhor Jesus nos deu. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Oh meu Pai, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra nos revela a missão que temos nessa vida, a mais importante de todas, que é levar adiante a boa nova. Meu Deus, Tua palavra nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor, se vidas não ouvirem o Evangelho, perderão a alma, ganharão até o mundo com riquezas, com prosperidade, com o reconhecimento e uma boa reputação na sociedade, mas perderão a alma, Senhor. E nós, como Teu povo, queremos, meu Senhor, levar adiante o que o Senhor nos deu para levar, pregar o Teu Evangelho, a salvação que o Senhor nos traz. Meu Deus, que nós não venhamos permanecer confortáveis, achando que nos basta apenas ouvir e crer e já é suficiente. Nós somos, Senhor, soldados na missão, nós somos, Senhor, enviados Teus, discípulos Teus, e precisamos levar aos perdidos, aos que estão nas trevas, a luz do Teu Evangelho. Tu que conheces o coração, Tu que sabes o que cada um de nós experimentou e conhece de Ti, que nessa noite o Senhor nos instigue a começar, Deus, de imediato, a falar, a pregar, a anunciar a mensagem que o Senhor nos deu. Pai, eu Te peço, seja conosco. Assim eu Te oro, eu sei que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer a última oração nessa noite, e nessa oração... Certo. Eu queria encerrar com duas orações. A primeira oração é uma oração pedindo pela a saúde do marido da nossa irmã Dilma. Nossa irmã Dilma mandou uma mensagem para nós agora, durante o culto, que o seu marido fez uma viagem e teve que voltar às pressas para ser internado na ala vermelha
do trauma, porque ele está com um problema seríssimo no coração. Foi constatado isso, e ela estava muito aperreada, muito preocupada. Então nós vamos orar pela vida da nossa irmã. O nome dele é Beto, eu acho que a maioria da igreja aqui conhece ele. É um homem que inclusive participou já de atividades aqui conosco, né? É aquela coisa que eu falei para vocês, é o inesperado da vida, irmãos. A gente tem que estar preparado, né? A vida pode sofrer uma mudança repentina e a gente precisa estar preparado para isso. Então nós vamos orar pela vida do Beto e também pela vida da nossa irmã Edilma. E vamos fazer essa oração nesse momento, vamos invocar ao nosso Deus, porque Deus é Deus poderoso, irmãos. Deus é Deus que salva, que cura, e vamos pedir ao Senhor que Ele esteja ali intervindo naquela situação, dando consolo, dando também a saúde aos seus servos. Meu Deus, te pedimos nessa noite, Tu que conheces, Senhor, a situação que o Beto se encontra nesse momento. Pai, vai ao encontro dele ali naquele hospital. Tu sabes como está também o coração da Tua serva Edilma, Senhor, das suas filhas, Senhor, da Daniela, Senhor, das demais. Pai, eu te peço, Deus, seja com eles, Pai, nesse momento, Pai, tão preocupante, mas cremos que o Senhor está no controle, porque essa situação o Senhor tem um propósito. Pois diz a Tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. E como Tua igreja, Teu povo, nós invocamos a Ti em oração, crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus, vai ali ao encontro dele, toca no coração dele, Deus, se era alguma válvula entupida, Senhor, algo desse tipo, meu Deus, eu sei que Tu és poderoso para limpar, eu sei que Tu és poderoso, Deus, para sarar. Seja com ele ali, para que o Teu poder seja manifesto através da vida dele. Toma também o coração da nossa irmã Edilma, Senhor, seja com ela nesse momento de preocupação. Pai, que a Tua serva encontre forças para, Deus, cuidar do seu esposo nesse momento. Deus, uma força que vem de Ti, uma força que o homem não pode dar, só o Senhor é quem pode dar. Seja com ela, Senhor, atende a nossa oração e o nosso clamor para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Depois os irmãos, converse com a nossa irmã Edilma, né? Manda uma mensagem para ela, procura saber como é que está. É muito importante a gente saber que tem pessoas orando por nós nesse momento, tá bom? Também orem pela vida do pastor Sérgio, ele voltou ao hospital, a placa teve que ser tirada da cabeça dele, e isso acabou levando ele novamente à UTI, está entubado, precisou fazer uma traqueostomia, né? Para poder respirar melhor. Está numa situação muito delicada, irmãos, mas o nosso Deus é poderoso, então nós não podemos deixar de crer. Eu peço aos irmãos que orem assim. E também nessa noite é uma noite de ações de graça, né? Nessa noite está completando mais uma data natalícia, mais um ano de vida, o presbítero Carlito, né? Está ali, 26, né, Carlito? 26, né? Inverteram aí os números, 26, né? Então, 26 anos, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Carlito, que tem servido ao Senhor ali na congregação. Meus irmãos, a gente ainda não terminou, tá bom? Eu queria deixar um texto para a vida do nosso irmão Carlito, que se encontra lá no Salmo 37, versículo 4. Além do irmão Carlito, também ontem a nossa irmã Adélia, né? Estava completando mais um ano de vida, 18 a 17, irmã Adélia. 15, né? Oh, me perdoe, irmã. Né? Então, assim, também estava aniversariando. Eu queria deixar para vocês essa mensagem aqui. Entendam bem o que diz o texto. Diz assim: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que Deus aplique a palavra no coração de vocês. Ele está dizendo aqui: faça do Senhor a fonte da vida de vocês, da alegria de vocês, e o coração de vocês será satisfeito. Que Deus lhes dê essa graça em nome de Jesus. Vamos orar pelos servos do Senhor e orar concluindo também o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar aqui cultuando a Ti, começando a semana te adorando. Eu te peço, Deus, nessa noite, em gratidão pela vida do nosso irmão Carlito e também da nossa irmã Adélia. Te louvamos por esses Teus servos, Senhor, que têm se envolvido na Tua obra, que têm, Deus, cuidado de outros e também têm sido cuidado por nós. Meu Deus, continua com os Teus servos, preenchendo o coração deles, satisfazendo o coração deles no Senhor.
porque Tu és a nossa fonte, em Ti está a vida. Abençoe os Teus servos, aqueles projetos e planos que eles têm colocado diante do Senhor. Nós Te rogamos, Senhor, que o Senhor se volte para eles e o Senhor concretize para a glória do Teu nome através da vida dos Teus servos. Recebe a nossa gratidão nessa noite, nos conduz agora para os nossos lares, debaixo da Tua segurança, guardados por Ti. Assim eu Te oro, Te peço e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Antes da gente se despedir, como é que a gente diz aos